RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Está no ar mais um programa Na Pelada. Eu sou o Rodrigo Doriagatti e hoje eu tenho a honra de receber ele, que foi zagueiro do Grêmio, jogou no Santos. Claudiomiro, por favor. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Fica à vontade. E aí, Claudiomiro? Estamos aí, né, participando, né? Uma satisfação participar do Na Pelada com um amigo aí. Nos encontramos em um outro evento, não foi? Há um tempo atrás, Copa do Mundo, não foi? Exato, foi para fazer alguns comentários sobre a Copa do Mundo. E é uma satisfação participar do programa aí com um amigo, né? Falar um pouco do futebol, da carreira, isso aí. Mas diz uma coisa, Claudiomiro, parou com o futebol total? Como jogador parei já faz um tempo, né? Mas no meio do futebol, né, eu dei um tempo, sim. Lógico que a gente não fechei as portas, né? Uhum. Se eu receber algum convite para trabalhar, voltar a trabalhar no campo, que é a minha área, né, a gente fica à disposição. Mas eu dei um tempo aí para colocar a vida em ordem, curtir a filha, o filho. Mas a gente ainda está no meio do futebol, faz algumas coisas, né? Tu chegaste a trabalhar como treinador ou como auxiliar ou também como dirigente? Eu sei que como auxiliar, a gente estava batendo um papo, foi auxiliar do Argel, né? Eu comecei a trabalhar, a gente fez uma comissão técnica em 2008, eu e o Argel, e a gente começou a trabalhar junto. Trabalhei com o Argel por 6 anos. O último clube que eu trabalhei com ele foi em 2013, no RB Brasil, em São Paulo. E aí eu dei um tempo também para dar uma arejada, dar uma atualizada, no geral estudar um pouco o futebol, né, curtir os filhos. E em 2015 eu tive um convite de voltar de novo para o futebol. Foi quando o Joinville voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já tínhamos passado em 2012 lá, eu tinha passado com o Argel. O auxiliar fixo daí do Joinville. E aí eu fui convidado para ser o assistente técnico do clube, né? Assistente técnico do clube. E aí eu voltei. Como o Odair era do Internacional, é isso? Sim, exato, como o Odair foi no Internacional. Aí eu fui em 2015 para lá, fiquei até 2016, em meados de março, abril. Né, a equipe acabou caindo para a Série B e aí eu dei um tempo por Porto Alegre, segui de novo fazendo alguns estágios, acompanhei o trabalho do Roger, fiquei por uma semana. No Roger quando estava no Grêmio? Ali no Grêmio, acompanhando o trabalho do Roger, né, aprendendo um pouco. E desses treinadores que tu passaste, digo como auxiliar, ou que tu ficou um tempo de estágio, qual aquele que tu conseguiu, digamos que algo especial que tu aprendeu, algo que, porque claro, a vivência do campo é uma, né, mas a vivência de comandar, de ser treinador é bem diferente. É diferente, né? Então, qual foi aquele que te abriu, digamos, algumas experiências ou coisas que tu daqui a pouco não pensava quando jogava, enfim? Todos, eu trabalhei com, na verdade comecei com o Argel e depois no Joinville eu trabalhei com o Emerson Maria, que já era do clube lá. Depois veio o Adilson Batista, que eu já conhecia, a gente já tinha sido meu treinador no Grêmio. Não chegou a jogar com o Adilson? Não cheguei a jogar com ele. Depois vem o PC Guzmão e... Não, mas tá me enrolando. Me fala, não, eu quero tá me enrolando. Todos são diferentes, mas assim... Mas me fala um que tu aprendeu mais, eu aprendi muito assim com o Adilson. Com o Adilson. Eu aprendi muito o trabalho de campo dele em termos de organização também, né, de montar a parte de trabalho para os atletas. O Adilson muito bom. O Argel... Vê, né? O Adilson ficou um tempo sem treinar. Né? O Argel, assim, por a gente já ter jogado junto no Santos, a gente se conhecia mais, mas o Argel tem um estilo próprio dele de liderança, né? Perante ao grupo, aos atletas. A gente aprendeu bastante também. Quem é que batia mais, tu ou o Argel? Eu chegava firme, o Argel chegava um pouquinho mais. Os dois não era fácil, essa dupla de zaga aí. E depois, né, o Emerson Maria também, que
que hoje é treinador do Vila Nova, que trabalhou no Figueirense, no Avaí. Quando eu cheguei ele estava lá, é um treinador que também o trabalho de campo dele é muito bom, explica bem. Mas o Adilson assim me surpreendeu porque quando eu peguei o Adilson como treinador no Grêmio, em 2003, o Adilson estava começando, então é diferente tu atleta e depois tu virar um comandante, né? Então, mas assim evoluiu muito, né? O Adilson em termos de tático, técnico, de trabalho. Então foi um desses treinadores. Depois o Roger aqui, como a gente já tínhamos jogado junto no Grêmio, mas assim como treinador não tinha acompanhado de perto o trabalho dele, fiquei foi uma semana com o Roger, uma semana e pouco ali, aprendi bastante, né? O trabalho do Roger também muito bom e tá aí mostrando, né, que é um grande treinador, né? Realmente, ele, aliás, para mim, o Roger foi o precursor dessa fase muito boa que o Grêmio acabou vivendo, né? No Palmeiras agora ele também está conseguindo exercer um bom trabalho, fazer um bom trabalho dentro do Palmeiras. O Atlético Mineiro, eu já imaginava dificuldades, até porque tem umas cascas grossas lá que dificultariam o trabalho. Falar que ele acabou pegando assim, né, atletas que venham da geração nossa. Exato. Que com uma outra cabeça, uma outra forma de pensar, e já atletas com esse pensamento de hoje, o que é o futebol, né, diferenciado. Então, teve um pouco de dificuldade lá. Por essa questão, né? Pela essa questão aí, mas agora o Roger o grupo que ele tem no Palmeiras, eu vejo que é um grupo, um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Estão dando tempo também para ele mostrar o trabalho. É um cara que é muito estudioso, né? O Roger sempre foi, desde a época que a gente jogava. Lia muito, né? Ele lia muito. Algumas vezes a gente ficou junto na concentração. Era um cara muito respeitado, um cara muito correto e estudava muito, né? Vamos então, agora, passando essa parte introdutória, vamos para o quadro Com Quem Você Jogaria uma Pelada. Então, Claudio Miro, vamos passar aqui algumas fotos e a gente vai me dizer se tu jogaria uma pelada com a pessoa que passar aqui, beleza? Certo. Bora lá? Vamos lá. Primeira foto, Emerson Leão. Jogaria, porque ele me levou pro Santos. Ele que te levou pro Santos? Ele me levou pro Santos. E aí o Leão, é esse brigão mesmo ou é um cara mais... Não, o Leão assim, ele tem uma liderança, ele é um cara muito... É difícil de te chegar nele e perguntar alguma coisa porque o jeitão dele, né? Mas é um cara assim que eu costumei a conviver com ele, vi da forma como é que era estar perante ele, né? Um cara que tu não pode baixar a guarda, não pode baixar a cabeça nunca. Se ele te perguntar ou falar contigo, tu tem que estar no olho a olho e não pode... Senão ele monta, é isso? Se ele falar para perguntar para ti, Claudio Miro, tu joga na lateral, tu tem que ser firme, eu jogo. Não pode, se tu falar, então tá. Tchau. Eu coloco o outro. Então, eu aprendi bastante, um cara que muita gente tinha medo, né? Mas não precisava ter medo, não. Ele é sério, ele é bravo. Tu foi campeão com ele no Santos, vai não fazer foi? 20 anos agora, nós somos campeões da Conmebol contra o Rosário Central lá na Argentina. E esse cara aqui fez o gol do título. E eu fiz o gol de cabeça na Vila, 1-0, e lá a gente empatou, né? 0-0. Eu sei que foi feio o negócio lá. Teve uma coleção de expulsões, não foi? A gente chegou no estádio lá contra o Rosário, abaixo de tiro, pedra, tudo. O Leão queria ir embora, não queria jogar, porque um ano antes ele teve problema com o Atlético, né? Que levou um soco lá, quase que... Verdade. Então, naquele dia lá... Tem umas lembranças boas. E eu tava me sentindo em casa, né? Jogar contra a Argentina. Tu gostava? Gostava. Eles chegavam, tu chegava e não tinha choro. Era bom. Vamos para a próxima imagem. E aí? Essa é do teu tempo, né? Que ela tava no auge. Vera Fischer, né? Fischer, nos anos 2000 ali, ela tava bombando, né? Ela tava estourando. Jogaria uma pelada. Fácil. A Vera Fischer... É uma mulher linda mesmo. Não, né? ela era, na época aí, era das melhores que tinha aí, as atrizes. Não só como a beleza dela
Era muito linda mesmo. Assisti muito ela. Ela batia um bolão. Vamos lá, terceira imagem. Viola. Jogamos junto. Pois é. Fomos campeões, jogaria também. Esse cara aí é um cara muito, assim, muito com o astral lá pra cima, cara. Era difícil ver o Viola triste. O cara brincalhão. O Leão falava pra ele, amanhã não tem carnaval. Ele, então tá. Ele pegava, subia de helicóptero, voltava de helicóptero e ia pro carnaval. E um cara bem legal mesmo, brincalhão. Matador, né? Jogaria fácil com ele. Viola fez muitos gols e por onde passou ele foi artilheiro, foi 98 campeão. No Brasileiro foi artilheiro, né? Pois é, campeão da Copa do Mundo em 94, com a seleção brasileira. Lá no Santos nós tínhamos eu, o Argel, o Narciso e o Anderson Lima. Nós marcava e o Marcos Assunção. E o Viola ficava 89 minutos sem fazer nada, mas dava um minuto ele ia lá, guardava. Aí não tinha como cobrar, ele era o artilheiro. Baita jogador. Muito bom. Muitas vezes fez ganhar o bicho, né? Deu muito bicho. Né? muito. Vamos lá, quarta imagem. Eliana, a apresentadora do SBT. Também dizem que ela joga futebol assim, nas horas vagas, então por isso que a gente colocou para ver se jogaria uma pelada com a Eliana, né? Jogaria tranquilo com ela. Mais de uma pelada. Mais de uma pelada. Mais de uma pelada. Porque ela tem qualidades, né? Mais de uma pelada, a gente assim, eu jogava na quarta com ela na pelada, na quinta, na sexta, todos os dias jogava. Isso, não, com certeza. O pessoal entender em casa. Não, né? Que o pessoal daqui a pouco pode levar para o lado, mas não é, exatamente. Lógico. Ela tem um bom preparo físico também, ela pode fazer essa situação. Presença. Vamos lá, próxima imagem então. Cuca. E aí, teu treinador no Grêmio, não foi? Não jogaria. Não jogaria uma pelada com o Cuca? Não, acho que como ele era volante, né? E eu jogando atrás não tinha como jogar com ele na minha frente. Não dava, né? Não jogaria. Não jogaria uma pelada com o Cuca. Não. Tem situações aí que não é só o posicionamento, mas tudo bem, né? Sem detalhes. Resquícios de 2004, é isso? De 2000, exato. 2004. Mas já passou, mas assim não... Não. Eu sou sincero, não jogaria. Tá, então o Cuca tá sem moral com o Claudio Miro. Vamos lá, próxima imagem. Elano. Jogaria fácil. Esse joga fácil, né? Jogou fácil até o final da carreira, né? A gente jogou junto lá no Santos também. Quando ele veio do Guarani, em 2000 eu acho que o Elano chegou lá. E aí depois ele já estava no profissional, né? E um garoto muito puro, muito sério, focado naquilo que ele queria ser. Ele falava que, não acredito que eu estou no Santos. Ele falava bem assim, né? E era engraçado que a gente estava sempre junto, conversava. Quando ele esteve aqui no Grêmio, eu fui visitar ele, a gente conversou bastante. Na Copa do Mundo, ele foi um dos desfalques do Brasil e Holanda, né? Bate em 2010, fácil na bola. Fez muita falta, né? Fez muita falta. Jogaria então uma pelada com o Elano. Vamos lá, próxima imagem. Fábio Costa. Esse Fábio Costa tem histórias Fábio Costa complicadas. Mas sempre no mesmo time, porque conheço esse cara, hein? Jogamos junto também lá, é um cara assim, lógico que o pessoal que não convê o dia a dia fala que o Fábio é doido, ele é doido. Ele é meio maluco, não é? Maluco, ele às vezes eu falava pra ele que tinha que amarrar as mãos dele, porque ele não conseguia estar perto de ti sem dar um soco, sem fazer um negócio, mas um baita cara, um baita ser humano, jogaria sim. O Fábio Costa teve envolvido naquele lance com o Tinga, né? Teve. E alguns outros lances também que ele pênalti, saía... com certeza, saía meio atabalhoado. O Fábio faz isso até no treino. E até vou falar uma aqui, eu falava pra ele, quando tu jogar contra mim, tu vai dar, ele gosta de ir com os dois pés nos atletas, né? Eu vou saltar, mas eu vou cair em cima de ti. Elas brincavam. Teve uma outra situação também do Renan, né? O Renan com o Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes esteve aqui conosco. E o Renan disse que não pegou o Rodrigo Mendes, naquele lance do pênalti do Grenal, que foi 1-1. Logo no final do jogo, 2008. O Fábio Costa era mais maldoso, né? Não, ele tinha... o estilo dele, mas era um cara muito bom. Assim, eu joguei com vários atletas que grandes pessoas, mas aí quando lá dentro, eu era assim também. Transforma também. Eu, o Claudio Miro, dentro do campo, eu me transformava porque eu estava defendendo o meu. E o Fábio, do dia a dia,
Ele era brincalhão, ele gostava. Eu falava que tinha que algemar ele, cara, e não podia ver o Caio Dodô, que ele pulava no pescoço dos caras e jogava no chão. Ainda mais o Caio, coitado, né? O Caio não xinga, né? Mas era... O xingamento do Caio gostava de uma voadora. Era ele e o Aloísio. O Aloísio que jogou no São Paulo, no Grêmio, né? O Boi Bandido. O Bandido. O Aloísio, Vamos lá, próxima imagem. Sabrina Sato. Sabrina Sato, né? Esteve aí no Big Brother, agora é uma apresentadora também. E aí? Jogaria também, jogaria. Jogaria uma pelada com a Sabrina. Uma pelada com a Sabrina. Sabrina, ela tem, segundo, tradição japonesa, qualidade de velocidade, né? A gente se cruzou várias vezes lá na época que ela apareceu lá no programa lá. A gente se cruzava às vezes porque tu joga em São Paulo, nos clubes lá, tá sempre em eventos. E como é que ela é? Gente boa? Ela é tipo Cláudio Pitbull, ela é baixinha, forte, perna torta, mas bateria uma pelada com... Vamos lá então, nossa próxima imagem, Zete. Esse cara aí também. O que pode falar desse cara aí? Cara, eu aprendi muito com o Zete, um cara muito tranquilo. Quando eu cheguei no Santos... Campeão mundial com o Brasil, reserva do Tafarel. Ele era o goleiro do Santos lá. E aprendi muito, um cara muito na boa, muito tranquilo. E ele só pedia pra mim o Agel pra não deixar os caras chutarem. Só pra que goleiro? Tu não precisa goleiro aí, Zete. Não sai daqui, ele fala, não sai daqui, Agel, não sai daqui, Clojomiro. Ô Zete, então não precisa goleiro. Jogaria assim, tranquilo, uma pelada com o Zetão. Não, e o Zete chegou muito bem em 94, né? Ele tinha sido bicampeão mundial com o São Paulo. Com São Paulo, então... Chegava no seu auge, né? Levantou bastante troféu com São Paulo. Pois e depois acabou se transferindo para o Santos. Próxima imagem, Anderson Lima. Esse é meu irmão. É? Meu irmão. Esse cara aí, eu cheguei no Santos lá, né? Conhecia já o Argel, assim, daqui, o Caico, mas depois a gente entrosou lá, estávamos sempre junto com a família. E depois viemos jogar junto aqui no Grêmio, morávamos no mesmo prédio. O garotinho aí é gente fina, gente boa, jogo fácil com ele. O Anderson Lima batia muito bem na bola, muito. Né, Claudio? Acho que aí no Grêmio, depois do Arce, na lateral, acho que o Anderson Lima meteu muitas bolas na minha cabeça lá e eu guardei. O cara era... Ele treinava muito, batia muitas faltas. Batia. Ele ficava, depois do treino... tanto falta lateral como frontal, né? Hoje eu não ia poder bater tanto, né? Porque fisiologista, né, veta praticamente bater faltas. Né? Eles vetam até por causa da musculatura, né? É que hoje se treina mais ainda, né? Mas o garotinho, como a gente chama ele, garotinho. Né? Garotinho, esse aí, muitos a gente joga junto. Temos mais alguma imagem? Vamos lá, esse aí, Renato. O Renatinho também. O Renatinho chegou na mesma época do Elano, né? O Renatinho veio do Guarani também, assim como o Elano era da base lá. E quem levou o Renatinho para o Santos na época, em 2000, foi o Carlos Alberto Silva, treinador. Aliás, esses dois praticamente perpetuaram no Santos, né? Porque eles acabaram a carreira já com uma idade bem avançada e os dois no Santos. E o Renatinho tá jogando ainda. Tá jogando ainda, né? E é um cara assim, cara, eu não vi um cara igual o Renato. Um cara muito... É o mesmo Renato que eu vejo hoje, é o mesmo Renato que chegou em 2000 no Santos. Um cara de uma educação, um cara que se cuida, treino, um cara assim, fenomenal, cara. Um cara muito profissional, não que os outros não fossem, mas ele é um cara que se cuida, tanto é que está jogando ainda, né? Pois é. E o que tu pode contar do Renato? O que o Renato... Tem alguma história do Renato lá quando o guri... ele era mais tímido ou ele já demonstrava essa capacidade de ser capitão? Já, ele quando ele chegou lá, né, ele vindo do Guarani, ele é o mesmo Renato essa liderança, né, tem os líderes um diferente do outro, mas ele conseguiu cativar todo mundo pela essa tranquilidade que ele tem, a postura de conversar com os companheiros dentro do campo, um cara muito educado e mereceu por muito tempo ser capitão, né, e ter ido para fora e voltou e seguindo o capitão do Santos.
Então, foram alguns anos, eu acho que foram 2 anos quase com o Renato lá. E a gente sempre... Antigo Renatinho, né? Renatinho, a gente chama Era ele de Renatinho, Renatinho, né? Um cara fenomenal, cara. Um cara muito bom. Beleza, então esse foi o quadro com quem você jogaria uma pelada. A gente vai pro rápido intervalo e a gente já volta. Voltamos com o programa Na Pelada. Eu sou o Rodrigo Doriagatti e hoje tenho a honra de receber o ex-zagueiro do Grêmio do Santos, Cláudio Miro. Cláudio Miro, esta segunda etapa, o segundo bloco, a gente gosta de falar sobre a questão mental, a questão tática, e aí por isso a gente tem o nosso quadro... Pepe, já tirei a vela! Então o Pepe Já Tirei a Vela é um quadro em homenagem ao Pepe Guardiola, tá? O Pepe Guardiola, para mim, ele acabou modificando o jeito de jogar e conseguiu introduzir um outro estilo, tanto é que a gente vê aí a qualidade da carreira dele em termos de título e de futebol, né? Por mais que daqui a pouco não ganhe todas as Champions, mas, por exemplo, no Manchester, ele bateu recordes, né, no título inglês que ele teve agora. Então, assim, gosto muito de frisar em relação a gente brinca com o Pepe Já Tirei a Vela, em relação, obviamente, ao Chapolin, mas em relação, chamando para o Pepe Guardiola. E um dos objetivos do quadro, Cláudio Miro, é o quê? A gente poder fazer com que, principalmente a gurizada da base, ela tenha um norte no sentido de como é que eu vou pensar para o jogo, para não ficar noiado, para não ficar pesado daqui a pouco com um jogo que ele sabe que é importante, que ele sabe que vai ter olheiro, né? Então, eu gostaria de um depoimento do que tu fazia para não acontecer isso. Tu falou no Guardiola, no Pepe Guardiola, ele também ele mudou também a forma do alemão jogar também, né, quando ele teve, né? Perfeito. O futebol alemão era um lançamento Futebol duro, né? duro, e ele conseguiu fazer com que esse cara colocasse a bola no chão, né? Então o cara sim, é um fenômeno como treinador, um cara muito inteligente, acompanhei alguns trabalhos dele. E o que eu passo para a molecada hoje, para a gurizada que quer seguir uma carreira de... Olha bem o que eu vou falar, jogador profissional, não é jogador de futebol, jogador profissional. Não é jogar bola. Não é jogar bola. Né? Eu que jogo bola hoje nos finais de semana quando dá, né? Então, para ser um profissional, hoje tem que ser mais profissional ainda do que a época que eu jogava. Ó, forte, hein? Por que, Cláudio Miro? Por quê? Porque o atleta profissional é o seguinte, primeiro, né, o garoto jovem, ele tem que abrir mão de tudo, de família, com 11, 12 anos, os meninos têm que sair de perto dos pais para ir para um clube. Às vezes não é na mesma cidade que ele consegue ter uma oportunidade de fazer um teste e ficar. Então, o fundamental de ser também é querer, ele tem que ser profissional e querer focar no que ele quer. Ele quer ser um atleta profissional, então ele sabe que vai ser diferente. E para ti ser diferente custa caro. E eu aprendi muito, eu saí de Livramento, né, eu tive oportunidade com 22 anos, eu jogava no Grêmio Santanense de Livramento e fui sair de lá com 22 anos para o Curitiba, jogando como meia esquerda, camisa 10. Como meia esquerda? Meia esquerda. Então, o que eu passo, né, para a molecada que não pode desistir no primeiro não que receber na carreira. Tem que insistir se é isso que quer ser um profissional, né? Mas sabendo que não vai estar todo mundo que está contigo na tua casa, vai estar junto no lugar que tu vai estar. Que eu acho que vai ter que abrir mão, a família principalmente, né? É importante, né, que a gente estava conversando antes, da família, né? A família daqui a pouco não ficar pressionando, família não ficar nisso. Tratando como daqui a pouco criança, né? Porque ele tem que amadurecer rapidamente, rápido, né? E para ser um atleta profissional, a gente amadurece rápido mesmo. Dependendo da idade que tu sai de casa, com 13, 14 anos, que os meninos estão saindo mais jovens ainda. Eu sei que é difícil para os pais tu ter um filho com 12, 13 anos e não estar do teu lado. Tá lá numa concentração, tá numa república, tá numa casa onde o clube aluga para...
Mas os pais têm que ficar tranquilos que o menino, né, os clubes hoje dão a toda a condição e o acompanhamento. Mas aqui nem eu falei, o menino tem que estar com foco em ser um profissional, não se acomodar, não achar que já sabe tudo. Eu falo por mim, né, e o maior exemplo sou eu. Eu saí de Livramento com 22 anos, não desisti, como um meia esquerda. Como meia esquerda. Joguei 3 meses de meia, aí apareceu um tal de Alex lá no Curitiba e eu tive que dar a camisa 10 para ele. Né? Só o Alex. Só o Alex. Só o Mas Alex Cabeção. Eu falo assim porque assim, ó, a minha história é uma história que eu costumo passar para os meninos que eu não desisti. Quem foi o treinador que te botou como zagueiro? Não foi zagueiro, fui jogar de lateral com o Otacílio Gonçalves, o Chapinha. Otacílio, Chapinha. Naquele momento lá, em 94, quando eu cheguei no Curitiba, eu estava emprestado por 4, 5 meses até o estadual. Só que como eu não tive uma base, né, normal, eu cheguei no Curitiba, subi a ladeira e depois eu fui descendo. E o atleta, quando ele está inspirado e ele está com foco, ele vai subir, vai cair, vai subir com tudo de novo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu desci, eu não me entreguei e apareceu para mim jogar de lateral. E eu falei que eu nunca tinha jogado, mas que eu ia jogar. Só que eu sabia da responsabilidade que era jogar um Atletiba. Sendo que o Atletiba, na minha estreia, eu joguei e fiz gol como camisa 10. E agora no retorno eu ia jogar de lateral, uma posição que eu nunca tinha jogado, não sabia marcar, eu não tinha tempo de bola, eu era meia. Mas então é praticamente uma história impossível, porque de começar como meia e ir para lateral com 22 anos, a gente não está falando de um guri já, né? O maior exemplo aí, que eu falo... Ir para zagueiro depois. E depois volante, foi que eu fiquei de lateral, né? E aí segui de lateral, depois o Carpegiani chegou, fui jogar de volante e fui para o Santos de volante. No Santos, eu tive que aprender novo, porque o Narciso foi para volante e eu fui para jogar o Leão me colocou de zagueiro. Então foi um processo que eu tive que aprender também a me posicionar, tempo de bola, cabeceio. E isso tudo eu aprendi porque eu queria. Era questão de sobrevivência, eu não queria voltar para Livramento. Quando eu aceitei lá atrás, quando o Otacílio falou que eu ia jogar de lateral, eu falei assim, se eu for mal, vai acabar o campeonato daqui a um mês, o sonho acabou, vou voltar para Livramento. Só que eu fui para a concentração, por isso que eu aquele foco, né? Eu fui para a concentração no Couto Pereira, à noite não teve, eu não dormi, não amanhecia nunca, né? Que eu não via a hora que chegasse a hora do jogo. À noite em claro e eu focado no jogo, que eu tinha que ir bem, que eu queria ir para Livramento só para passear. E que eu ia ir bem no jogo e de Curitiba não ia sair. E foi o que aconteceu, eu foquei naquilo ali, chegou a hora do jogo. Essa força mental, né? Mental, eu comecei a mentalizar tudo aquilo ali, porque eu sabia, se eu fosse mal e nós perdêssemos para o Atlético em casa, um mês depois o meu contrato estava acabando, eu voltaria para Livramento e acabava o sonho. Só que eu estava com fome, sempre tive com fome na minha carreira, de vencer, né? E foi o que aconteceu de eu aceitar, foquei, fui melhor em campo, fiz cruzamento pro gol, ganhamos o jogo e dali eu fui aprendendo. Então fui aprendendo, não desisti. Então por isso que eu passo para os moleques, não desista, mas tem que ter foco para chegar e estar lá depois, um dia lá na TV, lá os pais, os amigos tinham olhado na TV lá jogando, né, sendo um grande profissional, mas tem que ter foco e não desistir. E antes de encerrar o bloco, tu lia, tu jogava videogame, qual era, né, digamos ali, o teu subterfúgio para fugir daquela pressão? Eu não tive escolha, né? Primeiro que eu tive que escolher ser jogador de futebol, estava estudando, abri mão dos estudos para focar no que eu queria. É errado hoje, hoje tem como sim estudar e ser um atleta, né? Só que eu abri mão disso. Só que no hotel, o que eu fazia? Eu não sei jogar videogame, eu lia muito, eu acompanhava programas para mim aprender, esportivos, outras culturas, mas eu lia muito, então isso fez com que o futebol me fez eu aprender o estudo da vida. Então eu não sei jogar videogame, até meu filho às vezes convida para jogar
quando era moleque também. O novo desafio, então, né? Aprender não, a jogar videogame, né? Não sei nem jogar futebol no videogame, porque eu escolhi o que, enquanto o pessoal na época jogava videogame, eu ficava lendo. E eu ia madrugada assistindo programas de esporte e outros programas que me interessavam para mim aprender. Né? Tá, então ficou a dica pro pessoal aí, para a categoria de base, foco. Acho que a gente pode resumir em foco que tu pode chegar lá e mentalizar. Mentalizar como o Claudio Miro. Claudio Miro não queria voltar para o Grêmio Santanense, né? Então ele conseguiu. E então você pode conseguir também, mas tudo com foco e trabalho. A gente vai para o rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. Voltamos para o nosso terceiro bloco aqui no programa Na Pelada. Eu sou Rodrigo Doriagatti e tenho a honra de receber Claudio Miro, ex-atacante, ex-meia, ex-lateral esquerdo, ex-volante e ex-zagueiro do Santos e do Grêmio. Claudio Miro, neste terceiro bloco nós temos o Quiz Grenal. O Quiz Grenal ele está sendo liderado pelo Aloísio. O Aloísio, no último programa, ele fez 60 pontos. Tá? Depois nós temos o Christian. Aloísio zagueiro. Aloísio zagueiro. Tá? Gente boa. O Aloísio que passou pelo Inter, pelo Porto e pelo Barcelona. Isso. E o Christian é o segundo colocado com 50, Rodrigo Mendes tem 40 pontos. Então, tu terás a oportunidade de ficar em primeiro, mas vai ter que ter um rendimento muito bom, viu? O Aloísio começou mal. Começou errando as duas primeiras, depois ele engatou uma série de acertos, tá? Então são 5 perguntas sobre o Grêmio e 2 sobre o Inter. Das 5 perguntas sobre o Grêmio, cada uma vale 10 e as do Inter valem 20 pontos cada uma, tá ok? Ok. Vamos lá então. Pergunta número 1. Quem era o goleiro do Grêmio no título mundial de clubes de 1983? Letra A, Darley. Letra B, Remy. Letra C, Beto. Ou letra D, Mazzaropi? Mazzaropi. Certa resposta. Começou já com 10 pontos. Essa tava mais mole, né? Essa tava... Essa tava mole. Tu deixou por último o Mazzaropi, eu fiquei... Cadê o homem? Cadê o homem? Vamos lá, número 2. O ex-goleiro do Grêmio, Geraldo Pereira de Matos Filho, tinha a alcunha de Mazzaropi. Por quê? A, sobrenome. Letra B, homenagem ao seu pai. Letra C, era um bar que ele gostava de frequentar depois dos treinos para tomar uma cervejinha, que era do comediante Mazzaropi. Ou letra D, porque o ex-jogador Brito, que ao ver Geraldo chegando ao Vasco da Gama com suas roupas simples, teria lhe chamado de Mazzaropi, nome de um humorista famoso na época e que se vestiria daquela maneira. Letra D. Certa resposta. Olha aí, 100% Claudio Miro, tá chegando bem, olha, o homem veio com fome, Tô com fome. Número 3, quem era o capitão do Grêmio no último jogo do Campeonato Brasileiro vencido pelo clube em 1996? Letra A, Dinho, letra B, Darley, letra C, Goiano ou letra D, Roger? Dinho, Darley, Goiano ou Roger? O Dinho. Certa resposta. 30 pontos, 100% de aproveitamento para o Claudio Miro. Meu amigo. Acho que teremos um novo líder nesse ranking. Lá, número 4. Quem é o maior artilheiro do Grêmio de todos os tempos? A, Tarciso. B, Jardel. C, Alcindo. D, Baltazar. Tarciso, Jardel, Alcindo ou Baltazar? O Alcindo. Certa resposta. Olha, o homem tá com tudo. 100% de aproveitamento, 4 respostas e 4 certas. 40 pontos já para o Claudio Miro. Número 5. Quem fez o primeiro gol do Grêmio do jogo Grêmio Lanús 2-1, vencido pelo Grêmio, no título da Libertadores de 2017? Então, quem fez o primeiro gol do jogo Grêmio 2, Lanús 1, no título da Libertadores de 2017? Luan,
B, Cícero, letra C, Fernandinho, letra D, Jael. Fernandinho. Certa resposta. 50%, 50 pontos, 100% de aproveitamento para o Claudio Miro. Claudio Miro, mais uma certa, que agora vale em 20. Tu está na liderança, então, do nosso ranking. Vamos lá. Número 6. Perguntas agora sobre o Internacional. O ex-jogador do Inter, Falcão, tinha essa alcunha por quê? Letra A, devido ao seu porte. Letra B, sobrenome. Letra C, nasceu na cidade de Falcão, em Santa Catarina. Ou letra D, porque quando o guri era muito veloz e por isso o apelido de Falcão. Letra D. Por quê? Quando o guri era muito veloz e por isso o apelido de Falcão? Exato. Errou. Resposta errada. Resposta errada. A letra correta seria a B, era o sobrenome. É o sobrenome Falcão. Então, tu tem a última oportunidade, que é agora a número 7, acertando, assume a liderança, errando 50 pontos, empata com o Christian. Ok. Número 7, recentemente o jogador do Inter, Patrick, fez um gol e comemorou com uma máscara. Esta máscara era referente a qual super-herói? Letra A, Wolverine. Letra B, Homem de Ferro. Letra C, Jaspion. Ou letra D, Pantera Negra. Pantera Negra. Certeza? Tenho. Certa resposta. Temos um novo líder. O novo líder do nosso quiz Grenal, Claudio Miro. Claudio Miro chega então a 70 pontos. Passou o Aloísio. O Aloísio teve uma ajudinha na semana passada do pessoal. E tu não teve nenhuma ajuda. Então, olha, parabéns. Nosso novo líder, Claudio Miro em primeiro, segundo, então, Aloísio, terceiro, Christian, Rodrigo Mendes está na lanterna por enquanto. E vamos lá então, vamos continuar agora. Em relação aí, a gente estava falando antes sobre como concentrar, né, Claudio Miro, redes sociais. O que tu acha, principalmente para um guri? É que assim, hoje mudou muito, né? Na minha época a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje. Eu lembro que no Curitiba, quando o meu segundo treinador foi o Carpegiani, depois da janta, né? Normalmente na janta a gente sempre tinha aquela resenha, né? Depois da janta, e isso no futebol não existe mais. Cada um fica no seu celular, no seu fone. Nas redes sociais. E o Carpegiani falava que não deixava ninguém para o quarto. Não, vamos ficar por aqui, vamos jogar uma carta, vamos jogar uma sinuca, conversar. E não vão para o quarto que vocês vão ficar pensando no jogo. O jogo é só amanhã, deixa para pensar no dia. Então ele já era praticamente um psicólogo, né? Porque ele já fazia essa parte de tirar o peso, né? E não estava errado, estava certo, até porque aí, né, tu deixava, ainda mais se o jogo fosse só quarta-noite, né? Tu acordava lá, pensava no jogo, então isso aí ele fazia. Mas assim, eu assim particularmente... Era carta valendo dinheiro? Valia uns pila ou... Não se jogava muito, às vezes tinha, né? Ou tirar... Isso mais pra frente depois. Ou tirava do treino físico. O Carpegiani gostava muito de jogar, era a escopa, que é a escova, né? Era o Carpegiani, o finado Gilberto Tim, eu, Zambiase, Gralac, o Ademir Alcântara, aquela turma, nós jogávamos a tal de escova, né? Como é que é, para quem não conhece? Com baralho espanhol, e aí tu tem que somar na mesa 15 e levantar, joga de dupla. E nós jogávamos aquilo, nós parávamos no aeroporto, o Carpegiani já... Ô Cláudio, ô Zambiase, ô Ademir, ô Tim, vamos jogar no avião. Viciado. Nós jogávamos aquilo ali, né? Era legal. Mas eu vejo hoje que a concentração assim mudou por causa da tecnologia, não que o atleta não seja focado, né? Mas eu digo assim que na minha época o foco era muito mais, né? Até porque não tinha toda essa facilidade que tem de tecnologia hoje. Mas assim mesmo o atleta, né? Eu falo porque eu trabalhei até 2016 na comissão técnica. Você passa as informações tudo através das redes, aproveitando essa tecnologia, e se passa para o atleta sobre as informações
sobre os adversários. E é lógico que o jogador também, né, vai de cada um se conscientizar e focar e saber quem é que ele vai enfrentar. Eu falo por isso porque na nossa época não tinha, a gente sabia que ia jogar um exemplo contra o Flamengo, a gente acompanhava um jogo antes do Flamengo para saber de que forma o Flamengo se comportava. Mas as redes sociais poderiam vir para melhorar, né, Claudiomir? Por quê? Porque a informação hoje é muito mais, né, fácil de alcançar no celular a todo momento, né? A informação é muito mais rápida, mais veloz, tem YouTube. Se você quiser procurar situações favoráveis e até como se concentrar em como chegar nos seus objetivos, eu acredito que é mais fácil hoje, não? Hoje é mais fácil. Hoje você tem tudo. Hoje se sabe tudo do adversário, como o adversário também sabe da tua equipe. Sabe como é que tu joga, onde que a tua equipe preenche mais o campo, por que lado. Isso tem tudo hoje. Nesse ponto é bom, né, a tecnologia. Mas aí eu falo assim que às vezes, né, o jogador, né, como tem essa facilidade, acaba, não, eu não vou ver o jogo tal, que, um exemplo, eu vou jogar com o Flamengo a semana que vem, não vou ver, depois eu olho, porque eu vou lá na internet, vou lá e puxo o histórico todo do jogo, coisa. Mas é lógico que a tecnologia hoje facilita, na nossa época a gente não tinha, a gente tinha que olhar o jogo que dava ao vivo para todo o Brasil, porque tu ia enfrentar aquele adversário, né? Pois é, mas aí, né, aí vai de cada um de como vai utilizar melhor as redes sociais. Vai de cada profissional, né? Então, eu falo assim, tu não pode nunca se acomodar, né? Achar que sabe tudo, que não precisa melhorar isso e aquilo. Então, tu tem que estar sempre, assim como atleta e comissão técnica, a gente está sempre aprendendo. Né? Verdade. A gente vai para o intervalo e a gente volta no bloco final com aquele quadro, tem todo um clima que tem que estar esperto. A gente já volta, não sai daí. Voltamos com o programa Na Pelada, eu sou o Rodrigo Doriagatti e tenho aqui a honra de receber o ex-zagueiro do Grêmio e do Santos, Curitiba, Grêmio Santanense. Vitória da Bahia. Vitória da Bahia, Claudiomir. Claudiomir, a gente estava aqui nos bastidores, conversando, a galera, os câmeras, né? Eu quero saber, a origem do teu nome é pelo centroavante que o Internacional tinha? Sempre foi. A minha mãe é colorada, e, né, eu nasci em 71, que é bem no auge do Claudiomiro, né? E ela colocou o nome em homenagem ao Claudiomiro, centroavante do Internacional. E aí tu chegaste a conhecer o Claudiomiro? Eu conheci ele num evento que teve em 98, aqui em Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pela primeira vez. Né? E aí, como é que foi? Conhecer o Claudiomiro, como é que foi toda essa situação? Não, foi legal, cara. Um cara que foi ídolo. Né? Eu, quando eu morava em Livramento, moleque, a gente só via na TV. E eu tive a oportunidade naquele evento, numa festa que tinha aqui, de vários atletas, treinadores. E nós estávamos na mesa ao lado. E aí quando me chamaram para receber o prêmio, o Claudiomiro, que saiu de Livramento, passou pelo Curitiba, hoje está no Santos. O cara passou a minha ficha toda e me chamou, só que aí o Claudiomiro do lado levantou, né? E foi aí que a gente se cumprimentou, esse cara até brincaram, pô, Claudiomiro, não é de Livramento, é o outro. Foi engraçado até. Esse Claudiomiro. Mas eu conheci uma grande pessoa, uma personalidade, né? Nos anos 70 e 80, e foi ídolo internacional. Então, grande Claudiomiro, centroavante. O lado colorado ficou até iniciar a carreira profissional, é isso? E o Livramento, né, eu sempre, desde moleque fui, aí depois a gente vira profissional, né, e aí não... Vira a chave? Consegue virar a chave, Claudiomiro? Consegue, olha, eu vejo às vezes atletas que não, mas eu consegui saber separar essa... Quando eu fui para Curitiba, para Santos, né, não vou mentir, quando tinha Grenal... Torcia para o Inter. Torcia um pouco para o Inter, mas eu lembro que antes de vir para o Grêmio, naquele Copa do Brasil de 2001,
né? Eu não curtia muito o Corinthians, porque eu era do Santos, né? Aham. E eu torci bastante com meu filho lá em Santos, o título do Grêmio, né? Eu já estava praticamente negociado com o Grêmio, e os corintianos estavam com a festa pronta lá em Santos, né? E, pai, foi bonito de ver o chopp deles azedar lá. Os corintianos, olha, a grande maioria das torcidas brasileiras não gostam do Corinthians, né? E lá em Santos, sabe que em Santos tem mais corintiano do que santista. A gente nos clássicos lá que tinha na Vila, a maioria da torcida sempre era corintiana. Aliás, a Vila é pequena, né? Cabe ali pequena. 20 mil pessoas no máximo, né? Hoje um pouquinho mais, Por ali, né? A gente empurrava lá uns 25, mas nunca deu, não. Agora fizeram camarote, tem em torno de 22, 23 mil pessoas, não é muito, né? É muito pequeno, né? Pois é. Então, o lado colorado foi até começar o lado profissional e, é claro, acompanhava de longe, né? É. E aí, quando foi jogar no Grêmio? Aí foi uma maravilha, né? Voltar para o Sul. E é lógico que vestir a camisa do Grêmio, um time campeão mundial, os títulos do Grêmio, né? Tinha ídolos, tinha jogadores que eu acompanhei, que eu gostava de ver. Um cara que eu gostei muito de ver, e depois eu fui jogar naquela posição, o De Leon, o Mauro Galvão. Tive a oportunidade de jogar com o Mauro Galvão, aprendi muito, então cheguei, voltei para o Sul, né? Com o Mauro aqui mesmo, né? No Grêmio. No Grêmio, né? Então foi uma maravilha vestir esse manto azul do Grêmio aí, foi muito bom mesmo. Então, Claudio Miro, tem aquele momento todo especial que a gente faz no programa Na Pelada, que é para o quadro Carrinho por Trás. A gente faz todo um clima, a luz, olha o efeito, perigoso, olha toda a sensação, todo um clima que a gente faz para um quadro que é especial, que a galera tá aguardando. Tá beleza, Claudio Miro? Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Cuidado, Preparado. cuidado, tá? Claudio Miro, seu forte era a pegada? Sempre foi. Sempre foi. Para ser um bom zagueiro, era necessário jogar duro? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Não precisava sempre. Não sei, mas existia Podia que- ser mais técnico mais por técnico, vezes, é exato, isso? é. Maravilha. Sua função no Grêmio era preencher o buraco nas costas dos laterais? Às vezes tinha que cobrir os laterais, e aí tinha que preencher aqueles espaços lá. Na época de jogador de futebol, quando você subia, abria um buraco nas suas costas? Não abria, não. Não abria? Não, porque aí Tava cobertura? tinha cobertura, né? Perfeito. Dentro de campo, quando dava pau, você ia pra cima? Eu chegava firme, não. Chegava firme, mas dava pau, tumulto lá, tu ficava na tua ou tu... Eu estava sempre Tava sempre no tumulto. no tumulto. Claudio Miro, quando parou de jogar futebol, você abriu o seu próprio negócio? Não, eu segui no futebol. Futebol. Claudio Miro, quais são os nomes dos 3 mosqueteiros? E agora? Essa é complicada. Pegadinha. Não lembro. Dentro das 4 linhas, sua principal característica era pegar as bolas dos adversários? Era antecipar. Antecipar. Claudio Miro, nos tempos de jogador, você aguentava ficar 90 minutos em cima do adversário? Sempre na pressão, né? Na pressão. Na pressão, sempre. Eu tinha que... Tava ali, né? Em cima, não em cima, mas próximo ao centroavante. Claudio Miro, na época do Grêmio, no entra e sai dos jogadores, sempre tinha o dedo do técnico? Tinha o dedo, tinha a mão, tinha sempre tudo. Claudio Miro, qual era a sensação de ser escalado pelo Cuca? Ser escalado pelo Cuca, né? Sensação de capitão, né? Líder. Te botava como capitão também? Era capitão. É isso. Claudio Miro, o queijo grana padano é muito consistente. É difícil ralar com ele duro?
Cara, eu nunca vi esse queijo aí, cara. Não? Um atleta profissional requer uma alimentação saudável. Nos times que jogou, tinha muita fruta? Sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. É importante, né? É importante, tem que comer bem, né? Repor, né? Algumas fibras, né? Exato, sempre tem fruta. Numa noite extremamente fria de inverno de Porto Alegre, o pobre cãozinho de nome Croquete agoniza na rua. Vossa Senhoria agasalha o Croquete? Eu não agasalhava, não. Não. Eu ia lá e colocava uma manta? Uma manta nele. Totalmente pesado, excelente. Tem que tomar cuidado, são perguntas de duplo sentido, tem que ficar ligado como o carrinho por trás, né? Tem que estar ligado tem que sempre, estar né? Com os cotovelos pronto, bem erguido. Né? Mas muito bom, muito bom. Cláudio Almiro, vou te agradecer, é uma honra te ter aqui no programa Na Pelada. A gente já tinha participado de outros programas, de outras situações, de outros eventos e te agradeço mesmo, foi muito legal te ter aqui conosco, espero uma próxima. Vamos ver se tu consegue aumentar teu desempenho também lá no Quiz Grenal, beleza? Eu que agradeço, né? O programa é show, cara, Na Pelada. Melhor ainda no final que tem essas perguntas aí para descontrair. Então tá de parabéns aí, sucesso aí nesse novo programa Na Pelada. Valeu, Cláudio Almiro. Então a gente fica por aqui hoje, mas não esquece, domingo, 13h30 da tarde, se liga, bora lá!